Olá, meu nome é Douglas Machado e começamos hoje a Semana da Família, uma programação do Departamento de Família do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Nós vamos realizar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrar o vosso pai e vossa mãe. E no dia de hoje aprofundaremos um pouco sobre o subtema do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Utilizaremos o livro do Emmanuel, Vida e Sexo, onde ele vai abordar sobre a família. Utilizaremos o livro Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles, que ele fala sobre amor e família. E também vamos falar do Livro dos Espíritos, onde ele comenta em algumas questões sobre o parentesco espiritual e o parentesco corporal. É interessante começar falando sobre a sequência de pensamento do Kardec e também dos espíritos, comentando sobre a criação material e a criação espiritual. A partir da pergunta 203, faz essa distinção, onde fala-se sobre a criação a partir de Deus, a criação espiritual e a criação do corpo físico, do corpo animal. Nosso corpo espiritual, ele não tem um fim. Ele possui um começo, que é quando Deus nos cria, mas ele não vai ter um fim. E o corpo material, ele tem um começo, que é a concepção do esperma com o óvulo, e vai ter um fim quando nós damos o último suspiro e o laço espiritual é cortado do corpo físico. Nós fazemos essa distinção para nos auxiliar na compreensão do que é a nossa família espiritual e a nossa família material. Com licença. Nós, durante o período onde é necessário a reencarnação, ou seja, no princípio da nossa criação, até nos tornarmos espíritos puros, onde já não é mais necessário reencarnar, vamos ter milhares, talvez milhões de pais, irmãos, irmãs, e cada um desses espíritos interpreta um papel diferente. Assim como nós não vamos realizar toda a nossa evolução espiritual em um mesmo orbe, num mesmo planeta, não vai ser feita toda a progressão de reencarnações em uma mesma família consanguínea. Pois temos missões diferentes, aprendizados diferentes, em etapas diferentes. Então é necessário que alguns laços espirituais sejam fortalecidos ou estabelecidos a partir dos laços consanguíneos. É importante perceber que também a criação desses laços espirituais com o dogma espírita da reencarnação, eles não vão se enfraquecer, nossos laços de parentesco, mas sim vão se fortalecer, pois nós somos espíritos em constante progresso. Nós viemos de uma natureza espiritual, passamos por uma prova material e retornamos à pátria espiritual. E esses vínculos que são criados como nós, criaturas de Deus, aqui no mundo material ou do outro lado, ele é fortalecido com o tempo. Nós nos unimos pelo ideal, nos unimos pela vontade, pelo amor, pelo trabalho, e com toda certeza, conforme o tempo vai passando, conforme as experiências vão se aprimorando e se acumulando, esses laços vão se estreitando, pois cada vez gostamos mais de nossos irmãos. Porquanto os laços consanguíneos
às vezes acabam aqui na Terra. Se não há uma comunhão de pensamento entre os espíritos que estão encarnados em uma família, se não há uma simpatia que os una, um amor que os una, desde essa vida, esses laços são rompidos. Famílias se desfazem, famílias se esquecem. Temos os exemplos de milhares e milhões de velhinhos nos asilos e também muitas crianças em instituições de acolhimento. Enfim, os exemplos são diversos. Mas precisamos compreender o seguinte: se esses laços pré-existem à reencarnação, se eles são construídos com as diversas experiências materiais que nós temos aqui na Terra e em outros planetas, como que esses núcleos familiares são compostos? Como que nós vamos ter a constituição das famílias? Nós nos unimos apenas por simpatia? Ou não? Nós nos unimos apenas de uma forma aleatória? Os espíritos nos trazem o conhecimento de que quando espíritos simpáticos se encontram em um lar para um ideal em comum, para construir uma obra, para auxiliar no progresso mútuo, um lar harmonioso é constituído, onde ali o amor reina, a paz e o bem são a lei. Mas não é sempre assim que acontece. Há também aqueles lares onde espíritos que lutaram por milhares de anos são convidados por Deus, através dos laços consanguíneos, a conviver de uma maneira mais íntima, mais próxima no lar, para aprender passo a passo, degrau por degrau, a se amarem e se respeitarem, esquecendo as divergências e esquecendo no sentido de perdoar, no sentido de aprender com a situação e construindo laços de amor onde um dia houveram laços de ódio. Quando nós fazemos essa distinção entre lares simpáticos e antipáticos, já começa a ficar um pouco mais compreensível por que há tantos lares diferentes e tantas famílias diferentes. Por que nós ouvimos aquela velha história, a ovelha negra da família, ou a ovelha cor-de-rosa, ou a ovelha colorida, ou a ovelha azul, verde, sei lá. E, geralmente eu era a ovelha nerd da minha família, né? Mas é engraçado essas questões de como que os espíritos que encarnam uma família podem ser tão diferentes. E é importante esse mecanismo de Deus que nos oferece a conviver com as diferenças. Porque partimos do princípio também que os espíritos são individuais. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma personalidade. E desde já, na família, aprendemos a conviver com as diferenças, a perdoar, a ser humilde, a ser benevolente, a ser resignado. Então, nós fazemos essa distinção da família corporal e da família espiritual, também no sentido de lembrar que por muitas vezes temos aquele sentimento de, em grupos de trabalho, seja trabalho voluntário, seja trabalho formal mesmo, ou seja na universidade ou numa causa social, nos identificamos tanto ou tão mais que a nossa família consanguínea, que ficamos impressionados. Nossa, eu tenho uma relação de intimidade muito maior com este meu colega de trabalho, ou com essa pessoa que apareceu na minha vida depois de tantos anos, que é maior que a minha família consanguínea, que me espanta às vezes. E como é que isso se explica?
Como é que isso se dá? Então, nós entendemos que por esses laços de simpatia, esses laços de amor invisíveis a nós como encarnados, nos atraem mutuamente. Nós, mesmo que encarnados inconscientemente, procuramos esses espíritos simpáticos. Nós, no mundo espiritual, planejamos a nossa reencarnação, planejamos as nossas provas, as nossas expiações, tentamos combinar o que é que a gente vai realizar, a gente promete 10 coisas, cumpre uma, mas também sabemos quais os espíritos que vão estar no que a gente pode chamar o jogo da reencarnação, né? Nessa arena de provas e expiações, e como que nós vamos poder reencontrá-los. Por quê e para quê? Para que, reencontrando esses espíritos, um fortaleça o outro diante as provas e dificuldades da vida terrena. Também pode acontecer nas questões de famílias onde espíritos antipáticos que eram inimigos reencarnem por um motivo que ou os pais podem, de alguma maneira, auxiliar aquele espírito que está reencarnando ali a superar suas más tendências, ou também aqueles espíritos que se odeiam começar a desenvolver o sentimento de amor. Nós também falamos que dentro da família é importantíssimo os pais perceberem o dever e a missão de educar os seus filhos. Não é, pois, que o laço espiritual seria mais importante que os pais materiais podem se anuir às responsabilidades da educação de seus filhos. É importantíssimo que os pais percebam que a educação de seus filhos e o progresso moral deles é um fator que vai modificar a humanidade, que vai modificar aquele espírito e, em consequência disso, a humanidade. Pois é no núcleo familiar onde aquele espírito que se apresenta como uma criança vai apresentar também as suas más tendências e suas virtudes, desde a tenra idade. Nós somos espíritos que não dependemos de um corpo físico, nosso corpo físico não vai definir se o espírito é infantil ou se o espírito é velho. O espírito é o mesmo. O mecanismo que ele utiliza para expressar modifica-se. Compreendemos esse conceito e, para prosseguir, percebemos que os pais eles vão auxiliar aqueles filhos que têm mais dificuldades em aprender as provas morais e as provas também mais de humildade, de resignação, pois Deus permite que esses espíritos mais ignorantes solicitem pais que vão nos auxiliar, para que todos nós converjamos para uma família espiritual e única. Somos todos filhos de Deus. Lembramos também que na lição do maior mandamento, que fala do amar ao próximo como a si mesmo, os Espíritos nos dizem que para amar a Deus, que amemos sua criatura, sua criação. Então, nos amando mutuamente, estamos amando também a Deus. E não temos como amar a Deus se odiamos nosso irmão. Caminhamos então todos unidos para uma grande família. E questionamos agora, e se naqueles lares onde a briga, a discórdia, a desavença, o crime existe e o espírito
que já tem um ideal no bem ou já tem um olhar mais espiritualizado das situações e das provas aqui na Terra, está desacreditado no amor, é um momento importantíssimo para a oração, pois aquele que ora, ama, e aquele que está desacreditado do amor precisa mais ainda da oração. E nesses momentos mais difíceis, onde a nossa família, amigos ou sociedade nos parecem ser tão cruéis ou ser tão difíceis, oremos e que com toda certeza Deus vai nos atender da melhor maneira possível. Talvez não da maneira que nós desejamos, talvez não da maneira que nós pedimos, mas com toda certeza da melhor maneira para a nossa evolução espiritual e moral. Eu convido todos agora a realizar uma oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Foi um prazer comentar nesses momentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e que a paz do Senhor esteja com vocês. Obrigado.